Ricardo de Souza, que está participando também, e a legal. pergunta dele é a seguinte: qual é a principal diferença entre um hacker ético e um hacker mal intencionado? Legal, essa é a pergunta que sempre fazem para a gente, né? O hacker, que eu chamo hacker ético, é um profissional. Seria a mesma pergunta que tem, analogamente, falando de um policial e de um bandido, né? Ambos possuem armas, né? Ambos estão armados, ambos têm a capacidade de alvejar uma pessoa com a sua arma e, eventualmente, tirar a vida dessa pessoa. Então, só que aí você tem um policial, né, que é um profissional, que é um cara que a gente sabe os dados, quem são, nome, endereço, telefone, histórico, ou seja, uma pessoa que vive na sociedade, né, é um dentro da lei, né, ou seja, é uma pessoa que observa as regras da lei, e é aquela coisa. O que garante que um profissional não vire um bandido? A sua integridade, a sua ética, né, a sua vontade de andar dentro da lei. E você tem o fora da lei, né, ou seja, o criminoso, o bandido, que anda armado também, e ele consegue, ele faz criminalidade, ele invade casa, ele faz assalto, ele assalta as pessoas na rua. Então é exatamente essa a diferença. Ambos usam técnicas bastante avançadas de defesa, né? É claro que o ethical hacker na defesa digital e o policial normal com armas, né? Com escudos, né? Ou seja, com todo o armamento normal. Então essa é basicamente a diferença. Então, evidentemente, assim como o policial ele tem muito contato com a criminalidade, afinal de contas ele é pago para proteger as pessoas de bem dos criminosos, então acaba que o ethical hacker ele acaba tendo muito contato com a criminalidade negra, com a criminalidade com pessoas que exercem crimes, realizam crimes digitais, e várias outras comparações, mas existem algumas coisas bastante... por exemplo, o ethical hacker ele é um cara que normalmente tira a certificação, ele é um cara que estuda, é um cara que tem prova, né, um cara que acaba se dedicando para a profissão, ao passo que o criminoso ele não existe certificação de criminoso, né? Então essa é a primeira grande diferença. Segunda, o ethical hacker é um cara que já trabalhou em empresas, né, ou seja, empresas reconhecidas, estabelecidas, eles têm um histórico, ele tem um currículo, ele põe a cara, né, à sua frente, ele tem um LinkedIn, né? Ou seja, o criminoso não tem LinkedIn, né? O criminoso não mostra o rosto dele, o criminoso é um cara que vive nas escuras, né? Outra coisa, né, bastante clara, né? O ethical hacker, ele é um cara que ele costuma ter bastante contatos e ser conhecido e ter bastante relacionamento com a comunidade de cibersegurança, com a comunidade de outros ethical hackers, né? Ao passo que o criminoso não, é um cara que normalmente ninguém conhece ele. Então tem uma subpergunta aí na pergunta que o Ricardo fez, o seguinte: pode uma pessoa ser ethical hacker e não ethical hacker ao mesmo tempo? Pode, né? Ele pode criar um avatar, né? Ele pode criar um perfil dentro da Dark Web falso e tentar trabalhar esse perfil como se fosse um criminoso e, ao mesmo tempo, ter essa dupla função, né? Isso pode acontecer, a gente não tem controle, é só especulação, mas, enfim, o que normalmente acontece é que os ethical hackers normalmente têm família, têm endereço, têm telefone, ou seja, eles pertencem ao mundo do bem, ao passo que o criminoso é aquele cara que ele sempre vai andar no submundo do crime, né? Então, basicamente essa a diferença.